Bem-vindos à aula de número 5. Hoje a gente vai continuar animando o banner e a gente parou na parte em que a gente vai fazer a parte final. Deixa eu só colocar aqui a parte final, que é a gente animou até a parte ali da faixa do Spotify. Agora a gente vai fazer os números chegando do 0 a 1 milhão. A gente vai fazer isso através do slider. E a gente depois vai colocar esse 1 milhão. E vamos fazer também aqui a parte da letra The Players no Spotify. E o maisinho ali fazendo a rotação. E o texto lá atrás 1 milhão. Aí a gente finaliza com a câmera fazendo esse movimentinho nas imagens. E a gente finaliza a aula 5. Aí na aula 6 a gente vai ver um pouquinho sobre animação de personagem. Rig simples e algumas movimentações de shapes. Então vamos lá para continuarmos a nossa aula. Então a gente fez aqui a parte, toda a animação, né? Vocês viram na aula anterior. E agora a gente vai fazer aqui a parte dos números. Os números já estão aqui. Eu vou só minimizar todo o restante para que fique mais limpo aqui. Pronto. Agora fica mais fácil da gente trabalhar. Então os que a gente vai animar são esses aqui. Vamos ativar eles. Aqui no mais, a gente viu que ele vem de 0, rotacionando a 100%. Então isso é bem simples, a gente vai fazer. Vamos começar por ele. Então depois que cresce aqui a barra azul, ele entra mais ou menos aqui. Então a gente vai clicar no Position, no S de escala, Shift R para adicionar a rotação também. Antes da gente fazer a animação, a gente precisa colocar o ponto de âncora no meio dele. Então, a gente vai colocar bem no meio. Por quê? Porque é através do ponto de ancoragem que ele vai crescer. Então, a gente coloca aqui a escala e a rotação. Por que eu puxo para o lado aqui? Porque eu quero que ele venha daqui para essa posição final. Então, sempre você cria o keyframe final para depois você poder colocar o keyframe inicial. Então a gente vai ter uma rotação aqui, eu acho que uma vez está bom, e vamos começar em 0. Então basicamente a gente vai ter essa rotação. Aqui no caso ele está rotacionando para o lado esquerdo. Lá na animação foi para o lado direito. Eu acho que para o lado direito fica mais legal também. Então a gente vai colocar aqui, ó, menos, e essa rotação ali. E ele vai rodar para o outro lado. Só tem que colocar em cima aqui, ó, do keyframe. E aí nem precisa colocar lá, é só colocar -1, que ele já vai entender que é uma rotação ao contrário. Vamos dar o F9, o Easy. Vamos aqui no nosso gráfico e aqui a gente vai dar uma dinâmica para ele. Então a gente segura o Shift e puxa, né, a influência dele para 100%, e aqui no início vamos colocar uma influência ali de mais ou menos uns 49. E a gente tem isso aqui. Aqui ele ficou um pouco rápido, então eu posso dar uma diminuída no tempo, puxando aqui a timeline. Eu acho que uma volta inteira ficou muito. Então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar 0. Deixa eu colocar 0 aqui e vamos fazer manualmente aqui, ó. Vou colocar aqui meia volta, vai dar quase 90 graus.
Acho que mais. Ó, o que que aconteceu? Ele não estava em cima do keyframe, então deu aquele... quase bom, um pouquinho mais. Já ficou melhor do que uma volta completa. E aí a gente confere aqui pra gente ver se ficou parecido. É, o dele tá bem suavezinho, né? Tá rodando tanto assim, igual o nosso. Então eu vou navegar aqui entre os keyframes e vou diminuir aqui para uns 100. Ficou basicamente isso aqui. A gente vai fazer agora a parte que está escrita aí The Plays no Spotify. Essa parte aqui é muito bacaninha, porque é uma ferramenta muito poderosa. Quando você trabalha com texto, tem uma infinidade aqui de opções. Então, no caso, esse aqui, né? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai abrir aqui, nessa abinha aqui, ó, das informações, né? As configurações. E a gente vai vir aqui, ó, em texto, e a gente vai animar aqui, ó. Então, aqui você adiciona um animador. Então, se eu clicar aqui, ele vai aparecer várias opções. Essas aqui relacionadas à questão de posição, escala, rotação, opacidade, ou até mesmo todas aqui. E nesse caso aqui, como vocês podem observar, o que está acontecendo? As letras, elas vêm aparecendo uma a uma. Se elas estão aparecendo uma a uma, elas estão com opacidade, né? Então, como que a gente vai fazer? A gente vai vir e vai aplicar um efeito de opacidade. Então, o que que aconteceu? Eu adicionei dentro desse texto um animador relacionado à opacidade, tá? E eu quero que ele comece depois de 1 milhão. Então, vai ser mais ou menos aqui. O que que a gente vai fazer? A gente vai abrir aqui o seletor. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui, ó. Então aqui ele tem uma distância de seleção, né? Um range selector. Dentro disso aqui ele vai ter três reloginhos aqui, que são onde eu adiciono os keyframes, né? Então tem aqui os 3 time watch. Quando eu clicar aqui em Start, o que vai acontecer? Vou colocar aqui, ó, em 0. Vocês olhem aqui na tela. E vou mudar aqui, ó. Vocês conseguem ver que tem uma barrinha se movimentando? Então, o que está acontecendo? A posição 0 aqui, em Start, que é no início, ela começa ali, ó, antes do D. Se eu for até 100%, ela chegou no final da posição dela. Então, o 100% é o final e 0% é o início. Mesma coisa acontece aqui no End, ó. Então, eu consigo voltar e vir no 0, que é o inicial do End. Para que serve? Se eu pego isso aqui, coloco aqui, ó, de 0 a 100. Eu tô falando que ele vai do início até o final. Tá vendo que não aconteceu nada? Por mais que ele tá do 0 a 100, ó, coloquei 0 a 100. Não aconteceu nada. Por quê? Porque a minha opacidade aqui, que é o meu fator de controle, ele tá 100%, então é indiferente. Ele vai vir do início ao final com 100%. Agora, quando eu coloco em 0, aí o que vai acontecer? Ele vai... Deixa eu só ajustar aqui que eu fiz dois 100% aqui. E ele não vai funcionar. Ó, vou colocar aqui em 0%. 0 a 100. Então, o que está acontecendo aqui? Ele está falando que eu quero que vá do início, do start, né? Comece no 0, até 100%. Como eu tirei a opacidade, o que acontece? Ele vai pegar aqui do início ao final e vai ir adicionando opacidade até o final. Então, aí a gente tem esse movimento, ó, de animação. Ó. Então, é como se fosse digitando, tá?
Se eu for fazer aqui, eu poderia até adicionar um end aqui, ó. Tipo, entrou e agora eu quero fazer a saída. Então, adicionei aqui 100%. E venho aqui, ó, e coloco 0%. Então, o que que é? Desculpa, na verdade é ao contrário, né? Aqui tá 100%. E eu quero fazer com que aqui tenha 0%. Então, ele vai vir de 100 a 0. Então, o que que vai acontecer? Ele vai fazer o inverso. Ó, foi para lá e depois voltou. Então, o start é do início e o end é o final. Então, eu vou fazer entradas e saída. Preciso animar toda vez a entrada e a saída? Não. Eu posso pegar aqui, ó, e copiar, Ctrl C, Ctrl V, seleciono os dois, keyframe, time, reverse. Então, eu consigo reverter eles e agora eu tenho entrada e saída. No caso aqui está invertido, porque a gente colocou ao contrário, né? E saída. Eu não aconselho vocês fazerem por aqui. Eu gosto de fazer usando o offset. O que que acontece? Então eu tenho aqui, ó, daqui até aqui, correto? E eu consigo fazer o offset aqui, ele é o caminho entre eles. Então o que que acontece? Eu determino onde que começa, onde é que acaba, tá vendo? Eu consigo passear com as barrinhas do início e do final. Então quando eu mexo aqui em offset, ó, eu estou mexendo na onde que vai ser o início e onde que vai ser o final. Então eu consigo determinar isso aqui. Isso aqui para quando a gente estiver trabalhando com um shape, ele ajuda muito, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Vou desenhar aqui um caminho. Desenhar um caminho aqui, ó. Deixa eu diminuir aqui o stroke. A gente vai fazer a mesma coisa aqui, adicionar um efeito. Só que agora, ao invés, como ele é um stroke, um caminho, eu não vou usar texto, né? Vai ser um efeito diferente. Vai ser esse aqui, ó. Trim Packs. Seria tipo recorte de um caminho. Olha o que que acontece. Aqui a gente tem essa opção. Vamos supor que eu quero que comece a partir daqui a animação. Então o que que a gente vai fazer? A gente vai adicionar aqui, né? Vamos adicionar aqui, ó. Vamos supor que eu quero que comece dali e vá até o final. Só que é o contrário. Deixa eu colocar aqui em 0, aqui em 100 e aqui em 0. Que aí ele vai fazer daqui para lá. Vamos supor que eu não quero que inicie daqui, eu quero que inicie daqui. O que que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, ó, no offset e vai jogar ele pro lado, ó. Então eu consigo falar que o início é dali, ó. Então olha o que que acontece, ó. Ele começa ali e termina lá onde iniciou. Então eu consigo mudar, né? Consigo, por exemplo, deixar aqui no meio, ó. E aí eu tenho ele fazendo, ó, esse movimento. Para algum trabalho, você vai usar isso. Então, para isso que a gente usa o offset. Eu normalmente não uso o start e o end, a não ser que seja algo específico. Eu gosto sempre de usar aqui o próprio offset. Então a gente consegue também fazer através dele. Então eu coloco aqui, ó, um keyframe, venho aqui, coloco menos 100 e vou aqui ó, e coloco mais 100. Aí no caso aqui, deixa eu só conferir aqui que eu acho que aqui teria que estar menos 0 e aqui 100. E aqui a gente inverte de novo. Menos 100. Deixa eu apagar isso aqui tudo. Deixa eu resetá-lo.
Só adicionar novamente aqui. Opção, opacidade. Então, vamos lá. Então, a gente vai aqui adicionar o offset. Deixa eu adicionar 0% aqui. Ó, então, eu vou colocar aqui ó, em 100, vou criar um keyframe. Vou vir aqui e vou colocar em 0. De 0 a 100. E aí eu dou um F9 para fazer a mesma coisa ali. Ele começa devagar, então a gente vai deixar o linear. Para colocar o linear aqui, eu dei um Ctrl e cliquei em cima. Então ele estava easy easy, né, que é o F9. Ctrl segurado e dá um clique, ele vai virar linear. E a gente tem essa animaçãozinha aqui. Vamos olhar o gráfico e vamos colocar aqui uma influência de 100%. Eu quero que ele inicie linear, mas termine mais devagar. Acho que está muito rápido. A gente pode diminuir essa influência. Vamos colocar aqui um 60. Na verdade, eu acho que dá pra gente deixar até linear aqui. Pra ficar como se fosse algo digitável mesmo. Então é mais ou menos aqui. Então a gente tem ali toda a movimentação. Temos 1 milhão de players no Spotify. Show! Então basicamente a gente já tem ali a animação através de um animador. Dentro desse animador, a gente consegue mudar algumas coisas, tá? Então, aqui a parte do caminho, né? O início, o final, aonde que começa, né? O offset. Aqui eu tenho algumas coisas. Eu consigo fazer essa animação baseado em percentual ou indexado, tá? Então eu consigo fazer aqui, ó. Tá vendo que muda aqui, ó, a medida e aqui o percentual. Não há muita diferença, tá? Ó, a olho nu, ele ganhou um pouquinho mais de velocidade, mas é indiferente. Agora aqui na parte de baixo que é bacana. Aqui eu tenho como animar os modos, né? Através de só as letras mais os espaços, as palavras. Então, ó, se eu mudar para as palavras, não vai ser mais a letra, ó. Ele está animando aqui as palavras, tá vendo? Isso é muito legal. E aqui eu consigo também animar a própria linha. Então ele reconhece, ó, a primeira, segunda linha. Tá vendo? No nosso caso aqui é as letras, né? Fica mais legal. Aqui tem o modo, né? Então aqui ele tá usando o modo de adicionar. Então vai vindo da opacidade de 0 a 100, vai adicionar. Se eu colocar subtrair, o que ele vai fazer? Ele vai tirar. Então vai vir de 100 a 0, tá? Então ele até inverteu aqui, ó, porque ele tirou. Aí eu consigo fazer intersecção, que é quase a mesma coisa que adicionar. Temos aqui o mínimo, que aí a partir daqui vai ser tudo igual. Máximo e diferença. Isso aqui vai fazer mais diferença em outros tipos de animação. Então, no mais, deixem adicionar mesmo. Aqui a gente tem a questão aqui do... É como se fosse como se fosse a opacidade, sabe? Tipo, mas não é a opacidade, é a quantidade do efeito. Então, você consegue controlar aqui a quantidade do efeito. Pode deixar 100%. Aqui em Shape é bem legal. Como que funciona aqui? O que está revelando, isso aqui é como se fosse um quadrado vindo e revelando, né? Então ele está vindo de uma forma linear, quadrada. Quando eu mudo aqui, ó, por exemplo, para redondo, ele vai mudar a animação. Tá vendo, ó? Já não é mais daquela maneira. Então, quando vocês forem fazer, já tenham em mente o que vocês querem. Vocês vão usar qual modo. Por exemplo, o Hump Up, ele vai fazer uma animação um pouco diferente. Então, o que está acontecendo aqui? Ele mudou os meus fatores, porque estava enquadrado. Então, se eu vim aqui agora, ó, eu vou ter que colocar em 100, menos 100 a 100%. Aí ele faz funcional, tá vendo?
fica bem mais elegante dessa maneira. Geralmente eu não uso o quadrado não, eu uso ou esse ou esse. Esse aqui, se eu colocar, ele vai tirar, né? Porque é para baixo. Então ele tirou. Aí eu tenho aqui o triângulo. Então o que que ele vai fazer? Para cada um que eu adicionar aqui, eu tenho que ajustar novamente a posição, porque cada um é um efeito, né? E tem o Smooth. Smooth. Então aqui eu vou colocar em Ramp. E aí, o que que acontece? Aqui eu consigo adicionar a força de entrada, então vamos colocar aqui, ó, que é 15, e a força de saída eu vou colocar um pouco mais, 30. Aqui eu consigo randomizar, então vou colocar um aleatório ó, nas letras, tá vendo? Ó? Agora ele não tá vindo do início para o final, ele tá vindo aleatório, tá vendo? Então é randomização, consigo mexer também na ordem da randomização aqui. Então conforme eu for mexendo, ele vai randomizando. Posso usar o keyframe aqui para fazer de uma, por exemplo, quero que comece randomizado e termine em tal fator. Vocês usam. No nosso caso aqui não vai ser usado. Se eu ativar a opacidade, que foi o fator que a gente adicionou antes, o que, que vai acontecer? Nada, porque a opacidade está 100%, então ele está vindo de 100% a 100%, então não funciona. Então sempre que vocês adicionarem um efeito, vocês têm que mudarem. Isso funciona para qualquer um desses efeitos aqui. Por exemplo, vou colocar a escala aqui, ó. Ó, se eu rodar, eu adicionei o efeito escala, mas ó, não tem diferença. Porém, o que que aconteceu, ó? Tá vendo que apareceu um x em cada letra? Porque ele entende que cada letra vai ser animada. Só que se eu não der a escala aqui, não vai mudar em nada. Então, quer ver, ó, vou mudar aqui para 78. Olha que legal. Agora, o que que vai acontecer? Ele vai vir, ó, ela tá deixa eu aumentar mais, que aí vocês vão conseguir ver melhor. Vou colocar aqui quase zero. Ó, então ela vai vir de 0 a 100% de escala, ó. Então o que que acontece? Eu tenho um novo efeito. Então ele aparece, mas ao mesmo tempo ele cresce. Tá vendo? Poderia aumentar aqui também, ó, para ficar maior. Tá vendo? Ó? Então eu tenho ali um efeito novo. E eu consigo ir adicionando outros efeitos, por exemplo. Vamos supor que eu quero um efeito de blur. Então eu consigo adicionar e só dois keyframes aqui falando da posição inicial e final. E eu consigo ter vários efeitos. Olha agora que legal. Ó. Então ele fez um movimento crescendo, né? Diminuindo a opacidade, mas o blur aqui, né? O desfoque. Posso desativar aqui, ó, o cadeado e mexer somente em um dos eixos. Então aqui é o eixo Z, Z não, X, e aqui é o Y. Então, por exemplo, se eu mexer no eixo X aqui, eu vou ter um desfoque de movimento na mesma linha do que está acontecendo. Então, isso traz um pouco mais de sensação de movimento, já que ele está fazendo horizontal, né? Então, ó, então agora eu tenho esse efeito. Se eu não quiser mais, é só deletar, tá? Então a gente vai usar aqui somente a opacidade. Consigo adicionar outros efeitos aqui, então eu tenho aqui o tracking. Tracking nada mais é do que a expansão das letras, né? A distanciamento entre elas. Então tudo que eu colocar aqui, ó, ele vai adicionar. Na questão do track aqui, ele geralmente seguiria o fator aqui, não sei por que que ele não seguiu. Ah, tá, é porque ele tá como fator secundário. Geralmente a gente coloca ele, inclusive ele até jogou um outro animador aqui, ó. Tá vendo? Então o que que eu faço? Eu deleto isso aqui, vem aqui, deixa eu ver se vai funcionar. Ah, agora sim. Ele tava, o que que aconteceu aqui? Eu adicionei aqui em cima, ó. Quando eu adiciono aqui em cima, ele adiciona, ele entende que não faz parte desse animador aqui, porque eu não adicionei por aqui, eu adicionei por aqui, então ele adicionou mais um. Então, sempre que for adicionar, adiciona. Se você quiser no mesmo animador, adiciona por aqui. Então eu vim aqui em propriedade,
e o tracking, né? Então aqui a gente expandiu, né, o tamanho, e olha aí o que acontece. Agora ele vem crescendo. Nesse caso aqui, ele não ficou tão interessante, porque a gente usou o ramp. Talvez o quadrado aqui ficaria mais interessante. Nesse caso ele está bagunçado porque é aquilo que eu mencionei, sempre vai ter que ajustar para cada um deles. Então, esse é o tracking, tá? A gente consegue fazer esse efeito. A gente tem aqui o espaço entre as linhas, tem o espaço de ancoragem. Eu não vou fazer em cada um, mas é legal vocês depois fuçarem para vocês verem o que cada um faz. Temos aqui o caráter, a letra não, seria tipo o alfabeto, né? Os caracteres. E eu consigo, olha que legal isso aqui, ó, manipular quais são as variações. Então, ele começa, novamente eu adicionei aqui por cima. Então, ele começa em um valor e depois ele muda para o que a gente quer. Isso aqui a gente vê muito em filme, né? Eles fazendo isso. Quando se trata de tecnologia, geralmente eles fazem essa animaçãozinha. Acho que você já deve ter visto isso em filmes de espião, de missão, essas coisas. Geralmente tem. 007, Gabs. Então, geralmente tem essa animação. Então, é dessa maneira que se faz, tá? Aqui você consegue brincar. Inclusive, aqui você consegue adicionar esse outro efeito. Esse mexeu os caracteres. Esse aqui eu consigo mexer os valores. Então, por exemplo, eu quero só que venha de números para letras. Você consegue mudar aqui. Existem expressões também, que já é algo mais avançado, que aí você consegue determinar quais números que você quer que venha. Então você consegue trabalhar aqui. Eu não vou entrar a fundo, vocês fuçam depois isso aqui. Eu quero só que vocês entendam que tenha cada função, né? Então aqui eu tenho também a parte de stroke, se tiver efeito stroke você consegue. Rotação, posição, anchor point. Então qualquer coisa que eu adicionar aqui, vamos adicionar uma rotação aqui, para vocês verem o que acontece. Ele vai, ó, rotacionar aquela determinado ponto inicial e final que você colocou. Então isso aqui é infinito, dá para você fazer muita coisa legal, tá? E aí fica para vocês depois darem uma olhada com calma o que cada coisa faz. Temos aqui as expressões também, tá? Então aqui eu consigo adicionar várias expressões. Um exemplo aqui, ó, vou adicionar a Wiggle para vocês verem aqui, ó. Então o que que acontece? Eu vou falar, deixa eu tirar aqui a rotação, que eu quero só a opacidade. Vamos tirar aqui, deixa eu tirar o Wiggle aqui, que ele já está aplicando o efeito. Então o que que acontece? O Wiggle, ele nada mais é. Deixa eu colocar na própria camada que vocês vão entender. Tem aqui a posição. Se eu clicar com Alt no reloginho, vai aparecer as expressões. Então ele fica vermelho e agora não é mais controlado pela posição ali de keyframes, e sim pela expressão. Então se eu colocar aqui, ó, Wiggle, vocês lembram daquela música Wiggle Wiggle? É exatamente essa coisa aqui. Então aqui o que acontece? Eu vou colocar aqui, ó, eu quero que você repita a cada 1 segundo, vírgula, uma referência de frequência. Isso aqui é mais avançado, eu não vou entrar. De 100 pixels. Então, o que que vai acontecer aqui, ó? Deixa eu só chegar aqui. Ó, o que que está acontecendo? Ele está mexendo o meu texto aqui, a posição, em cada 1 segundo, em uma frequência de 100 pixels. Então, ele está mexendo para baixo, para cima. Está fazendo ali uma variação. Isso eu posso fazer para opacidade, para posição, tudo que tiver o reloginho eu consigo fazer, tá? Então, isso aqui vocês vão aprender. Depois eu vou mostrar algumas expressões simples, nada muito complexo, tá? Mas só para vocês entenderem, uma expressão é isso aqui, ó.
Deixa eu colocar, na verdade, azul aqui. Vou colocar uma cor mais chamativa. Por exemplo, se eu pego esse... Só deixa eu tirar essa expressão. Se eu pego essa posição aqui, clico aqui, coloco um keyframe de posição aqui. Coloco um keyframe de posição aqui, pego ele, puxo para cá. Seleciono aqui o reloginho, seguro o Alt, dou um clique e coloco assim, ó, Loop Out. Loop Out. Olha o que acontece. Eu não estou fazendo ele voltar, eu só fiz 2 keyframes e aí depois depois que passou esse keyframe aqui, o que eu falei? Eu quero que você fique em loop a saída. Então, a partir desse momento aqui, ó, ele fica fazendo. Se eu colocar aqui, ó, looping, o que ele vai fazer? A partir da entrada, ele só vai fazer só até aqui, ó. Depois ele vai parar, tá vendo? Então ele tá fazendo o looping na entrada e quando ele chega aqui ele para porque é só na entrada, só até aqui, tá? Isso aqui é infinito, então existem outras expressões aqui dentro, ó. Você consegue colocar contínuo, cycles, ping-pong, então o que acontece, ó? Ele vai ficar indo e voltando. Eu não tive que animar isso nenhuma vez. Tipo, de ficar indo e voltando, não. Ele faz automático. Nesse caso aqui tem que ser o Alt para funcionar legal. Só que assim, como a expressão é igual código, você não pode ter nenhum erro, tá? Então olha aí, ó. A gente está fazendo o ping-pong sem ter que ficar animando. Cycles. Vai fazer um círculo. Então vai, volta. Finito. Contínuos. O contínuos ele vai-se embora, né? Você nunca mais vê ele. Porque ele continua infinitamente. Então, isso são expressões, tá? A gente usa muito quando a gente quer facilitar o trabalho. Mas não é assunto dessa aula, só queria mostrar para vocês a infinidade de possibilidades que temos. E aqui dentro dos efeitos, a gente consegue colocar também expressões, tá? Então, a gente tem aqui a nossa animação. E aqui dentro, em seleção, a gente tem aqui, tá? Tem o Wiggle, tem a expressão e tem o range. Isso aí a gente não vai entrar, porque a gente está mais no básico aqui. Então a gente já tem a animação ali, a gente só adicionou o offset inicial e final. Vocês conseguiram entender de boa? Dá um joinha aí. Ou querem que explique de uma forma mais fácil? Tá de boa, né? Então a gente tem ali um movimento das letras. Agora a gente vai animar o 1 milhão. A gente vai duplicar ele, porque a gente vai colocar aqui, que são os números, e o outro é 1 milhão. No caso dele aqui, a gente viu que ele fez uma escala, né? Que ela vem até a tela assim, ó. Então eu tô dando uma escala infinita aqui. E aí vem até lá. Eu acho que não fica bacana da maneira que ele fez. Ele poderia ter feito uma escala boa. Tipo, vamos por até aqui mais ou menos. E depois disso, eu coloco uma opacidade. Então eu dou um Shift T aqui. Coloco a opacidade em 100, né? Puxo para cá. Coloco em 0. E dou um Easy Easy. Então já começa daqui, ó. Não precisa vir lá da frente. Tá? Então se eu tirar aqui os números, ó, a gente tem isso aqui.
que ela vai fazer mais ou menos por aqui mesmo. E agora a gente vai fazer ali a parte do 1 milhão. Basicamente do número aqui, a gente vai usar um efeito que se chama slider. E a gente vai pegar aqui, ó, o número, colocar ele aqui. A gente vai pegar o position dele, e a gente vai ligar num efeito chamado slider. Então a gente vai vir aqui em efeito, vamos escrever aqui slider, ó, slider control, vamos jogar na camada aqui, números, né? Aí ele vai abrir aqui, ó, o efeitos control, não sei de vocês, provavelmente vai estar abrindo em outro lugar porque eu ajustei a tela aqui. Mas efeitos control vai estar aqui, ó, se vocês não localizarem, vocês vêm aqui embaixo, ó, nessa aba aqui, efeitos control. Se vocês não acharem o de efeito também, que é esse efeitos e presets, vai estar aqui, ó, efeitos e preset, Ctrl 5. Aí o que que acontece? Esse slider aqui, ele vai de 0 a um número infinito aqui. O que que a gente vai fazer? A gente vai pegar o texto de números, então a gente vai vir aqui, ó, texto. Esse source text aqui é o que está escrito nele. Então, se eu clicar aqui nesse reloginho e dar um Alt, ou puxar esse aqui, ó, aqui no slider, olha o que que aconteceu. Ele pegou meu texto e puxou esse valor aqui, ó, de 0. Se eu aumentar aqui, olha o que que acontece. Tá vendo? Ó. Então, o que que a gente vai fazer aqui? Vamos deixar o primeiro keyframe em 0, né? E vamos, ó, ativar o reloginho. Ativei o reloginho. Se eu não achar ele aqui, eu só dou clico em cima e dou um U. Ó, eu achei o slider aqui. Então ele vai começar em 0 e vai vir até 1 milhão. Então vamos colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que deu um a mais, né? Porque ele tá contando a decimal ali. Não, tá certo, né? Tá 6. Então ele tá vindo aqui, ó, de 0 a 1 milhão. Só que ele tá vindo de forma decimal. E a gente não quer isso. Quer que ele venha do 0 a 1 milhão. Então a gente vai fazer o seguinte. Vai de 1 a 1 milhão. Falta mais um, né? Agora vai funcionar. Eu vou fazer manual aqui e vai funcionar. Match, method, bounding, abre chaves, apaga aquela ali, vem aqui, coloca chaves no final. Agora é para funcionar. Funcionou. Aí é o seguinte, a gente vai dar um F9 aqui. A gente quer que vá super rápido, né? Porque pode demorar. E no final aqui vai dar uma suavizada. E aqui a gente puxa para trás, ó, para vir rápido e suavizar depois. Então a gente tem isso aqui. Eu não gostei que ele já vem, tipo, seco, né? Tipo, quando dá os 900 ali, ele já pula pra cá. Não sei por quê. Mas é isso. Então a gente tem ali o número. Inclusive no dele aqui, no vídeo referência, faz a mesma coisa, né? Ele pula do nada. Ele nem foi até o final, ó. Já parou em 700 aqui, ó. E também, ó, olha que legal, ele não começou em 0 igual o nosso. Ele já começou em 39 mil.
e foi até 700. E ó, tá vendo aqui que eu falei pra vocês? Ó, ele veio com a letra lá de trás, ó. E ele fez cortado também, ó. Tipo, aqui, aparece aqui e depois aparece lá. Então não ficou tão fluido, né? Então o que que a gente vai fazer? Para que não apareça aqui e apareça aqui, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai clicar aqui, ó, vai colocar uma opacidade para que ele já comece, ó, tá vendo, ó? Ele começa uma opacidadezinha aqui, ó, e aí fique mais bonitinho. E aqui no final, ó, quando chegar a 1 milhão, mais ou menos aqui, a gente coloca outra opacidade de saída. Tá? Então começa ali em 100%, vai para 0%. Para que chegue o outro. Show? E a gente dá um F9 aqui para que fique fluido. Maravilha. Eu acho que se estiver alinhado, fica melhor. Para que a gente faça ele alinhar, a gente precisaria usar uma outra expressão. Essa expressão, meu amigo, só Deus sabe qual que é. Mas a gente conseguiria deixar ele aqui no meio. E aí, tipo, ao invés de ser da direita para a esquerda, ele começa no meio. Eu sei que existe, mas não tenho nem noção qual que seria. Então, basicamente, a gente fez aqui todas as etapas. A gente coloca um pouco antes aqui, ó, quando o shape abre, a gente traz, ó, pode trazer toda a camada. E a gente tem isso aqui. E aí o que aconteceu aqui, ó, ele, como a gente puxou, ele acabou antes, então eu tenho que puxar aqui o meu 1 milhão para frente também. Falta quanto tempo, Gabs, para acabar? 4 minutos? Tá. Então vamos fazer aqui a câmera se movimentando. Então é isso, a gente tem toda a animação. Sim, pode falar. Ah, beleza. Vamos fazer ele. Então agora a gente vai ver aquela questão de máscara, que na outra aula eu mostrei um pouquinho, em que eu consigo usar um shape para usar ele como máscara. Então a gente vai criar aqui o 1 milhão primeiro, né? Então a gente vai pegar uma fonte, clicar aqui na tela. Então vamos lá. Vou colocar aqui tudo maiúsculo, 1 milhão. Eu não cheguei a pesquisar qual que seria a fonte adequada. Então, como a gente não pegou nenhuma, a gente vai usar uma. A gente vai usar aqui. Oh, meu pai. Se eu apertar Ctrl Alt Home, o, o meu ponto de âncora vai para o meio do meu objeto. Se eu apertar Ctrl Home, aí o objeto vai para o meio da minha cena. Isso facilita muito. Então aqui, no meu caso aqui, a fonte está aqui embaixo, né, para configurar ela. Tá, já está na Noto Sans, então vou colocar a mais grossa que tiver aqui. Então vamos lá. Então eu criei aqui meu shape.
E aí o que que acontece? Lá é um stroke, então a gente vai inverter aqui, ó, vai tirar o preenchimento, vai colocar só o contorno. O contorno de lá eu acho que deve ser um 2, mais ou menos. Acho que eu acabei distorcendo aqui, então vou diminuir um pouquinho. Então vou diminuir a fonte aqui. Então eu coloquei o contorno, tirei o preenchimento, coloquei o contorno. E agora a gente vai fazer aquele movimento subindo. Para que eu faça aquele movimento, eu não preciso colocar vários, tipo, duplicar vários aqui. Tipo, ficar duplicando e colando, duplicando e colando. O que que eu faço? Eu coloco um efeito. Esse efeito se chama... Ó, depois se vocês quiserem instalar no After de vocês, vocês podem instalar um script que se chama FX Console, tá? Você dá um clique na camada e dá um Ctrl barra, ele já abre a questão de efeitos aqui, então eu não preciso ficar vindo aqui embaixo em efeitos. Ele já controla aqui e eu só digito, nesse caso aqui, é Tile. Tile Repeatedly. Aí olha que legal. Eu vou repetir ele para cima e para baixo. Então, ó, para baixo, para cima. E aí a gente quer que ele fique passando, né? E é legal porque eu não preciso ficar duplicando vários. Então, uma camada eu já consigo ter aqui a minha animação. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui o position, vamos colocar ele aqui, ó, bem aqui, ó. Quando começa ali o aparecer aquilo ali. E a gente vai vir aqui, ó, e vai subir até ficar no mesmo ponto de o outro shapezinho ali, ó. Então, ó, vamos supor que é aquele ali, ó. Então a gente coloca ali, ó, baseando no tiozinho. Então ele vai de um tio ao outro tio. Ficou bem rápido, então eu vou diminuir aqui. Isso aqui é bug porque tá em uma resolução bem baixa. E a tela tá pequena. Então por isso que vocês estão vendo tão ruinzinho. Deixa eu ver o tempo. Aumenta aqui. Que tá bom. E eu vou colocar a expressão que a gente viu lá. Então seguro com o Alt, clico no relógio e a gente vai colocar loop loop out. Se eu colocar só o loop out, o que vai acontecer? Quando chegar aqui no final, ele vai continuar infinitamente, tá? Por quê? Você viu que ele iniciou de novo ali, ó? Porque ele precisa voltar. Então, o que que eu recomendo? Como a animação acaba, vocês podem deixar ele assim, porque não precisa ser um loop perfeito. Então, como ele não é um looping perfeito, a gente vai deixar assim mesmo. Aí o que que a gente vai fazer agora? Ele tem que passar dentro daquele shape para dar a impressão de que ele está passando lá. Então o que que a gente vai fazer? É muito simples. A gente vai tirar aqui, vai achar aquele shape lá. Ele é o ícone Spotify. É, braços. É esse aqui, ó, braços. Então o que que a gente vai fazer? A gente vai falar que esse 1 milhão aqui vai usar no TrackMate, lembra? Usar o braços como máscara. Então eu clico. O que que vai acontecer aqui? Ele vai tirar o olho do azulzinho. É normal. Então você clica aqui para voltar o olho, tá? E o que que já está acontecendo ali? Ele já está
revelando ali. Então, se você pegar aqui, ó, a máscara já está acontecendo. Só que ele está por cima dos outros. Então, o que que eu tenho que fazer? Pegar ele aqui, ó, e colocar por cima do braço. Ó, porque aí ele vai ficar atrás de tudo, mas vai ficar lá no braço. E aí você já tem ele usando como máscara, tá vendo? Eu acho que o texto do menino tava menor, que deve estar aparecendo 1 milhão ali também, ó. Tá vendo? Então a gente vai pegar o texto, é esse aqui, e diminuir a escala dele aqui. Aí o que que acontece? Como a gente animou ele, eu não consigo pegar e puxar aqui, né? Porque se eu puxar, ele vai criar um keyframe. Então eu clico em cima do position, que vai selecionar os dois, venho aqui no quadradinho, e aí eu puxo pro lado. Vou diminuir mais a escala, para aparecer um ali. E agora sim, ele tá na proporção certa. O dele tá preto, né? Tá um pouco mais lento. Então a gente vai trocar a cor. Posso trocar ela clicando, né, 2 vezes aqui. Vindo aqui, ó, e selecionando. E aí a gente tem... Deixa eu ver se eu consigo deixar ela grande aqui para vocês verem. A gente tem aí a animação do 1 milhão lá atrás, passando e usando os braços da logo Spotify como máscara, tá? Tá demorando um pouco porque tá no full, tá carregando. Assim que ele terminar, ele vai rodar fluido. Você já achou, Gabs? O link aí já mandou? Então esse FX aí, ele é um controlador. Então para vocês adicionarem, vocês vão pegar, colocar ele lá na pasta, tem que ser numa pasta certa, tá? Provavelmente vai ter o tutorial. E aí depois vocês vão vir aqui, ó, em script. Aí vocês vão instalar a pasta lá do script, que vai estar lá no arquivo do After. Depois que instalar, ele vai aparecer aqui. Aí você dá um clique e ele vai rodar. Se ele não aparecer ali, ele vai aparecer aqui, ó, em Windows, aqui embaixo. Aí você clica e ele vai rodar. Então a gente tem aí a animação do nosso banner animado. Aí o que que aconteceu ali, ó? Alguns itens estão saindo antes. Por quê? Porque aqui, ó, tá vendo? Ele não tá indo até o final, alguns. Então só puxa aqui, os que não tiver indo, para que todos vão até o final. Agora o que falta é só aquela movimentaçãozinha da câmera, né? O que que eu poderia fazer? Eu posso adicionar a câmera. Que inclusive ela já está aqui, né? Mas eu posso também falsificar. Como que seria isso? Eu posso vir aqui na posição desses caras aqui, por exemplo, do cantor aqui, ó. Venho aqui no posição, pego aqui, clico com o botão direito. Para não bagunçar, o que que eu faço? Eu vou criar um controlador, mostrar uma maneira de fazer. Um nulo, né? Pego aqui o cantor, falo que o cantor vai ser filho do nulo. Então, o que que o nulo fizer, ele vai fazer. Aí eu venho no controlador, pego o position, coloco aqui
uma expressão de Wiggle, foi o que a gente viu. E aí fala assim, ó, a cada 1 segundo você vai mexer 10 pixels. A cada 1 segundo você mexe 10 pixels. Então olha o que vai acontecer. Tá vendo que o cantor tá se mexendo aqui, ó? Então você tem ele se mexendo. É uma maneira bem fácil de fazer. Aí você coloca em todos. Aqui no caso aqui, o que eu posso fazer? Colocar aqui 5 para ficar menos, né? Menos movimento. E poderia também colocar na rotação essa mesma expressão. Então, cliquei ali, coloquei ali também. E agora o que vai acontecer? Ó, vai mexer tanto na rotação como na posição. Ele não fica tão controlado, sabe? Só vou mutar aqui, Gabs, porque ela vai pra aula também, tá? Aí a gente tem ali, ó, um movimentinho acontecendo. Então, essa é uma maneira de burlar. Se você não quer fazer com a câmera e fica muito pesado, então você pode fazer dessa maneira. E aí depois o que eu faria? Só pegaria os cantores e adicionaria ali a, aos movimentos. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou selecionar todo mundo. Vou criar 3D em todo mundo. Vou desbloquear aqui a câmera. Como a câmera está controlando ali e tudo está sendo controlado por ela, o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar um movimento, né, de escala. Vou mudar aqui para vocês conseguirem ver melhor. Eu consigo adicionar aqui, ó, uma view, vou adicionar duas, e essa aqui é de cima. Deixa eu colocar isso aqui para baixo. Então a gente tem aqui. Então a gente tem aqui a câmera, né, que a gente adicionou na outra aula. Para quem não estava, eu vou adicionar de novo para que veja. Então a gente tem aqui. Eu posso até minimizar tudo aqui por enquanto. Venho aqui, adiciono uma câmera. Aí essa câmera, ela é uma 50 mm, que é a mais padrão. E adiciono um nulo para que controle ela. Vou pegar aqui e falar que ela vai ser filha do nulo. Então o que acontece? Aqui eu adicionei. Se você vir aqui, ó, sempre que você for trabalhar com 3D, vai abrir essas funções aqui, tá? Aqui eu vou colocar bem a resolução bem adaptativa. No meu caso aqui, como o computador aguenta, eu vou deixar em off mesmo, mas eu poderia colocar ali. E aqui eu poderia adicionar o draft, que ele deixa mais rápido também. Então ele elimina algumas informações e aí fica bem rápido. Aqui é a visão da câmera. Então, por exemplo, se eu clicar aqui em cima, eu posso mudar a visão dela. Deixo default, front e tudo mais. Vou deixar ativada mesmo. Aqui na segunda, aí sim eu vou colocar aqui o top. Porque eu quero ver. Aí o que acontece? Se eu clicar na camada, por exemplo, eu quero que a câmera inicie. Então vou pegar aqui, ó. Position. Position não, vou usar a escala aqui. Na verdade, dá pra mim até colocar aqui, ó, em 3D, que eu uso o position mesmo. Quero que ela finalize aqui, mas ela comece mais próximo. Então o que eu vou fazer? Ó, vou empurrar a câmera para frente para que ela dê essa sensação de zoom. E aí, ó, a gente tem aquela
aquela sensação que tem lá no vídeo de zoom. Então, ó, tá vendo que a câmera tá bem próxima lá e de repente ela vem pra cá? Então, em ó, 2 segundos ela chega. Então a gente vai fazer a mesma coisa. 2 segundos ela chega aqui. Dou um F9 para que ela estacione no final. Então a gente tem isso aqui, ó. E aqui no caso dele, deixa eu ver se ele só. Eu tenho a impressão aqui que ele colocou um Vigo na câmera, né? Então na própria câmera aqui, ó, no position, ele colocou um Vigo. Então, ó, o que que eu vou fazer? Vou colocar uma expressão de Vigo. Aqui tem várias opções. Poderia colocar um tempo determinado, mas eu vou colocar só o Vigo mesmo. E vou falar que a cada 2 segundos vai mexer, acho que 2 pixels. Deixa eu colocar um pouco mais para vocês poderem ver. Aqui 4. Vou tirar aqui a visão de duas. Vou aumentar aqui para que vocês vejam. E a gente tem isso aqui, ó. Então a gente tem o movimento aqui, ó, da câmera movimentando, né? Que é um movimentinho leve. Vou deixar só o veículo. O ideal mesmo é que eu precisava mostrar para vocês, mas o ideal é eu já deixar na posição de afastar, trazer, e aí depois você fica mais fácil. Então vou colocar aqui o Wiggle de novo. Colocar cada 1 segundo 3 pixels. E vou pegar aqui, ó, e colocar também. Eu acho que eu vou colocar nos cantores que vai ficar melhor. Então venho aqui e coloco na rotação deles. Na rotação X. Não. Nessa rotação aqui, ó. Na rotação Z. Eu coloco também o Wiggle. O Wiggle. Porque basicamente quem tá mexendo ali é mais eles. Aí ficou muito. Vou colocar um só. E aqui eu vou colocar cada 3. É. Ficou bugado. Deixa eu ver um negócio aqui. É, não vou colocar não, ficou zoado. Vai ficar só com o Wiggle da câmera mesmo. Talvez na rotação da câmera que a gente consiga também. Estava usando ali 2 por 4, né? 1 por 4. 4 é muito, acho que um mesmo. É, eu só não consegui mover eles
separados. Eu não sei se aqui na animação. Ah, ele fez em conjunto. Isso aqui ele fez manual mesmo. Então o que ele fez aqui, ó, é a câmera faz a rotação, sim. Vou dar uma escala aqui porque ó, eu acho que o Vigo aqui não fica tão interessante como a gente colocar um looping. Então, por exemplo, a gente pega aqui, ó, coloca a rotação, vou pegar aqui mais ou menos. Ó, acho que um pouquinho. E aqui a gente coloca menos um. E aqui copia esse aqui e coloca aqui. Então a gente dá um F9. E aqui sim, a gente traz aqui pro início. Na verdade a gente traz mais aqui, ó. Eu quero que ele comece aqui. E aí sim aqui a gente coloca um looping. Porque ele vai fazer. Não, loop out, né? Porque ele vai fazer depois desses keyframes. Então ele começa sem. Então ele começa sem aqui o looping e depois ele começa a fazer o movimento. Aqui ficou muito movimento. Então a gente vai vir aqui, ó, colocar 0,50. E aqui menos 0,50. E aqui a gente deleta esse e copia o do início aqui, ó. Aí ficou mais razoável. A gente aumenta o tempo aqui para ficar bem devagar. E aí o que que a gente vai fazer? Esse mesmo movimento aqui, a gente copia aqui, ó, pode copiar essa rotação, vem aqui nos cantores, dá um R de rotação e cola na mesma origem aqui, ó. Cola em cada um. E aí, tá vendo que ele tá dando tudo igual? Aí a gente vem aqui, ó, e mexe na expressão de cada um, para mudar um pouco a velocidade de cada um. Ou só afasta o keyframe. Um vai começar antes, outro vai começar depois. Que aí fazendo isso, eu faço com que eles se movimentem separados. Então, se agora a gente colocar aqui, ó, clicar aqui, a gente tem o movimento dos cantores ali. Não tá tão forte quanto o do menino, mas tá bem legal. Eu acho que quando ele animou, ele não fez o ponto de ancoragem aqui embaixo. Eu acho que ele fez no meio, então por isso que ele tá rotacionando mais. Que aí ele rotaciona a lateral ali.
Eu vou tentar pegar aqui, ó, esse aqui da câmera. Trazer um pouco. Na verdade eu vou fazer, sabe o que? Colocar... Tentar mais uma vez o Vigo. Porque ele vai trazer uma naturalidade. Que ele não mexe pro mesmo lado, né? É, basicamente ele tá jogando pro mesmo lado. Se você quiser desativar a expressão, é só clicar aqui, ó. Que aí você desativa. Mas eu tô achando que é esse pessoal aqui embaixo que tá com... Isso aí parece que tá muito pouco agora, né? Menos 75. Então a nossa animação ficou assim. A gente finaliza com a câmera aqui fazendo o movimento. Então a gente deu um pequeno zoom. E aí finaliza a arte do banner. E dentro dessas funções de posição, escala, rotação, elas dão base agora a vocês produzirem outros tipos de animações. Eu tô com uma dificuldade ali naquele 1 milhão atrás. Ele deu algum bugzinho. Mas quando renderizar eu sei que ele vai sumir. Então é isso, muito obrigado por terem assistido. Até a sexta aula. Tchau, tchau.